1 Samuel 12, 19 a 23, quem achou, diga glória a Deus. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. O povo está com medo de morrer e está procurando líder. Porque a todos os nossos pecados nós temos acrescentado este mal. E qual foi o mal? De pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Só aqui no versículo 20, irmão, tem uma lição extraordinária. Samuel está dizendo: vocês fizeram tudo errado, mas não é porque vocês erraram que agora vocês vão sair da igreja. Estou traduzindo para o nosso tempo, né? Porque tem gente que diz assim: pastor, não vou mais na igreja porque eu pequei, eu falhei, eu fiz o que era errado, então não sou digno de ir para lá. O que Samuel está dizendo? Vocês cometeram tudo isso, mas não se desviem. Vocês fizeram tudo isso aí, mas continuem servindo ao Senhor Deus. E ele ainda vai explicar no versículo 21 por quê. Não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Ou seja, se vocês deixam de servir ao Senhor, vocês vão se entregar às vaidades, vão se entregar àquilo que é vão, vão se entregar àquilo que é de nenhum proveito, nenhum valor. Aí o versículo 22 diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vocês o seu povo. Agora preste atenção no versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Vamos ler todos juntos, já que a gente está de olho na Bíblia, versículo 23, 1, 2, 3. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Glória a Deus. Olhe para a sua apostila. Nós vamos continuar nos utilizando da vida e do ministério do profeta Samuel para dar prosseguimento ao nosso estudo acerca do ministério cristão. Sabemos que o líder escolhido por Deus, preste atenção nessa frase agora, sempre teve que enfrentar grandes e inúmeros desafios. Ser crente, irmão, já é enfrentar desafios. Agora, se você é crente e ainda resolve se envolver com a obra de Deus, vai multiplicar o número de desafios. São muitos desafios, pessoais, particulares, coletivos, que no tempo presente são ainda mais evidentes. Imagine só ser pastor, ser líder, nessa época pandêmica, nesse tempo tão terrível. Para você ter uma ideia, e isso de modo geral, tem igrejas que não aguentaram e fecharam as portas, irmãos. Tem líderes que não conseguiram dar continuidade aos seus ministérios. Até porque a gente precisa estar tanto atualizado, como sobretudo na presença de Deus, e estar aí pronto a vencer esses desafios que nos cercam. O problema de se encarar desafios é que muitas vezes a gente não recorre ao livro que vai nos orientar a conduzir a igreja. Tem gente que vai encarar desafios recorrendo a outros tipos de livros, a outros tipos de literatura e até outros tipos de treinamento. Mas o manual que a gente utiliza para fazer a obra de Deus, irmãos, nunca vai ser outro a não ser a Bíblia. Não nos faltam textos para nos mostrar como resolver diversas situações no contexto da igreja. Por exemplo, quando você quer saber como líder, como é que eu vou constituir outros líderes? Nós temos muitos textos, aí tem lá em Êxodo, em Número, um texto fantástico de Deus recebendo o conselho de Jetro: olha, a carga é pesada demais para ti, vai lá e constitui homens para ser chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, e constitui esses homens sobre outros grupos, e eles vão te ajudar e vão dividir a carga. Então a Bíblia é um manual que vai nos mostrar como nós vamos vencer os desafios e realizar a obra de Deus, ok? Nesta passagem, Samuel expõe aos seus liderados 3 dos grandes desafios. Quantos? 3 dos grandes desafios
que ele teve que enfrentar durante toda a sua vida. Não foi só como líder, como juiz, como profeta. Foi durante toda a sua vida. O profeta e líder nos ensina que dentre os muitos desafios que um líder enfrenta, dentre eles estão 3. Vamos ver quais são os 3 do versículo 23. Qual é o primeiro? Viver uma vida de... Aí na apostila, vamos juntos? Viver uma vida de retidão. Segundo, lutar por uma vida de oração. Terceiro, estar pronto a dar instruções. Então veja bem, não são só esses desafios, mas esses são 3 principais desafios e eles são pertinentes ao nosso tempo. Olha aqui para mim. Eu sei que tem muitos outros desafios, mas nesse tempo, viver uma vida de retidão, como a gente vai ver daqui a pouco, é um desafio para nós. Viver uma vida de oração, um outro desafio ainda mais intenso. Porque líder que quer ser líder sem orar, está fadado ao fracasso. É a oração que nos sustenta. A gente vê um monte de gente por aí que quer pregar, quer cantar, quer ser obreiro, mas sem orar. Sem buscar a presença de Deus e principalmente orações em situações específicas. E por fim, esse aqui é o mais desafiador e o mais importante, que é ter líderes, pessoas prontas, habilitadas para instruir a igreja, estar prontos a dar instrução. Então, por meio dessas declarações, nós vamos refletir nesses 3 grandes desafios. Vamos para o primeiro? Vamos repetir mais uma vez esse primeiro ponto para ficar cravado em nossa mente, tanto que está destacado em azul, em letras maiúsculas, quanto as letras vermelhas. Vamos lá? 1, 2, 3. Desafiados a ter uma vida de retidão. Leiamos a expressão, vamos lá? Longe de mim que eu peque contra o Senhor. Olha o primeiro desafio de Samuel. Viver uma vida de retidão. Samuel está dizendo, olha, longe de mim. Eu pecar contra Deus? Não quero viver em pecado. Não quero que o pecado contra o Senhor, principalmente contra o Senhor, estrague o meu relacionamento com Ele e a minha vida. Então, esse era um desafio. E daqui a pouco você vai ver por que desse desafio era maior ainda. Ter vida de retidão é zelar de sua própria vida em todos os aspectos possíveis. É fato que todo líder deve primeiramente fazer o quê? Servir de modelo, de exemplo aos seus liderados. Abra sua Bíblia, primeira missiva de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos folhear a Bíblia. Versículo 12 e versículo 16. Que é um texto que é muito usado na igreja, né? É Paulo instruindo o jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, e só esse versículo 12 aqui, irmão Vandenberg, obreiros que estão aqui, servos de Deus, só o versículo 12 dá aqui um conteúdo muito amplo para falar de vida de retidão. Olha o que diz o texto. Ninguém despreze a tua mocidade. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que Timóteo não deve permitir que, pelo fato dele ser jovem, dele ser um pastor novo, não é que ele tinha 18, 17 anos, não é isso, 20 anos. Ele era um pastor novo, de aspecto jovial. E aí os mais veteranos, os mais velhos, poderiam desprezar por ele ser novo. Está ainda na sua mocidade. E Paulo está dizendo, ninguém te despreze por ser jovem. Mas para não ser desprezado, preste atenção aqui, ó. Para não ser desprezado, Timóteo tinha um desafio. E qual era o desafio? Continue lendo o versículo. Para você não ser desprezado, torne-se padrão ou exemplo dos fiéis. Em que, em primeiro lugar, vamos lá? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E aí, é desafio ou não é? Você tem que ser exemplo, padrão para os fiéis, ou seja, para os crentes. No que eu tenho que ser exemplo? Primeiro, a gente não vai detalhar, mas vamos lá. Primeiro, na palavra, cumpridor daquilo que fala. Hoje eu estava dizendo, na hora que eu fui comprar o piso aqui da igreja, da cozinha, eu disse que uma das primeiras coisas que eu aprendi como líder, uma das primeiras, olha aqui para mim,
foi o seguinte: talvez um dia você vai dirigir uma igreja, vai ser pastor, talvez um dia você vai ter o desafio, preste muita atenção, ou você que já é líder de um cargo. Quando você chamar o seu grupo e disser assim, só um exemplo, daqui a uma semana eu vou pegar essa caneta que está aqui e vou colocar para cá. Se você disser que vai fazer isso para os seus líderes, faça. Porque se você disser que vai fazer e não faz, você perde credibilidade. Porque a segunda vez que você disser que vai fazer, eles vão lembrar o seguinte: ele disse que ia fazer e não fez. Ele disse que ia fazer aquilo e não tratou, deu a palavra, mas não cumpriu. Então, fiel ou ser o exemplo na palavra. Aí no trato, que quer dizer no procedimento também. Ou seja, a minha maneira de proceder. Você sabe que nessas horas a gente usa um texto, né? Quando alguém fala alguma coisa, aí a gente diz assim, a palavra fala em alguma coisa, a gente diz assim, olha, a palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Né? Ou seja, diz que vai fazer. Só que a gente tem que entender, cuidado quando você for usar esse versículo e interpretar ele de forma errada. Preste atenção, irmãos. Porque você não pode pegar isso aqui e atribuir ele, se caso uma circunstância impeça a pessoa de cumprir a palavra. Porque tem gente que não cumpriu porque de fato a circunstância não permitiu. Agora também tem aquele que de fato dá a sua palavra, diz alguma coisa e nunca honra. E vai perdendo a credibilidade. Então você falou alguma coisa, fez um trato, combinou algo, se esforce para cumprir esse trato. Mas além de ser no trato, está também aqui no amor. Amor aqui está relacionado principalmente ao amor fraternal. Porque se a gente não consegue amar o próximo, como é que a gente vai dizer que é líder, que é um instrumento, que é usado por Deus? E a gente precisa aprender isso, exercitar esse amor fraternal uns pelos outros. Aí além do amor tem o quê? No espírito. Internamente, um espírito que seja voltado às coisas de Deus, que seja voltado ao reino, um espírito que seja manso, que seja humilde, uma pessoa que seja de espírito puro, como nós vamos ver aqui no final desse texto. E também na fé, ou seja, uma fé inabalável, uma fé prática, uma fé com obras, uma fé evidente. E por fim, na pureza. E olha aqui para mim, esse aqui é um dos quesitos que mais tem estragado obreiros ao longo dos anos. Porque pureza aqui, está relacionado à vida sexual no sentido de como um líder, e isso serve não só para o homem, mas serve para o homem ou para a mulher, se relaciona com o sexo oposto na obra e do reino de Deus. Eu conheço a história das muitas que a gente conhece, né? De um pastor que começou a observar um obreiro que ficava na porta para recepcionar, né? E quando eram os irmãos, ele dava a paz do Senhor assim ou rápido. E quando as irmãs vinham, ele pegava na mão a paz do Senhor e ficava segurando por um tempo a mão das irmãs. Segurando ali, quase não soltava. E o pastor, eu ouvi esse pastor contar isso, de própria pessoa, testemunho próprio. Um dia o pastor chegou mais cedo na igreja, esperou o obreiro chegar. Quando ele chegou na porta, deu a paz do Senhor, o pastor segurou na mão dele e ficou meia hora com a mão dele segurando. Não disse nada. E ele tentando puxar e o pastor segurando. O pastor ficou ali, segurando na mão dele. E ele perguntava ao pastor o que era, aí depois ele foi compreender a lição. E às vezes a gente olha isso, malícia, olhos impuros. A gente tem que saber, veja bem, a diferença entre aquele que se porta com respeitabilidade e aquele que muitas vezes, isso serve para ambos os sexos, demonstra alguma coisa que seja maliciosa. E aqui aos obreiros homens, principalmente nós homens, temos que ter muito cuidado no relacionamento. Quando a gente vai tratar, o Paulo até disse para Timóteo, né? Ele disse, olha, as mulheres mais velhas, mais idosas, você trata elas como mãe. As mais novas, você trata elas como filhas. E as da sua idade, você trata ela como irmãs. Então, para cada uma forma de tratamento, ok?
Agora também não exagere vendo maldade em tudo. A gente tem que ter cuidado nessa questão da pureza, tem que saber como falar. Eu já até ensinei aqui para os irmãos, até o número do contato de uma mulher, um obreiro tem que saber como colocar no telefone dele. A mulher é casada, coloca assim, ó, Vanessa do Anderson, né? Como é a irmã Jeane do Rodrigo. Então coloca lá o nome da mulher e de quem que ela é esposo. E só isso já tapa muitas brechas. E às vezes, inclusive, quando a gente recebe o contato da esposa de alguém aqui, irmão, pastor, falo lá com a minha esposa, diga para ela que hora vai ser. Aí os irmãos mandam contato para a gente, está escrito assim, ó, amor. Aí tem gente que salva, amor. Não é ter um amor não, rapaz, é amor do camarada, não salva assim não. Vai lá e muda o nome. É amor dele, não é amor seu. Tá, e se não for casada, coloca na frente a inicial IR ou irmã fulana, irmã, né? Não vai colocar o nome da irmã e do lado docinho, não, que Jesus te pega, viu? Amém, meus irmãos? Então, versículo 12, tornar-se padrão, exemplo. Versículo 16, vamos lá? Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Primeiro ele diz, tem cuidado de ti. Vamos lá, irmãos, vivos, vamos lá, tem cuidado de ti e também vamos lá, parar bem aqui, ó, cuida da sua vida, cuida de você e cuide também da doutrina, do ensinamento. Isso aqui já é diretamente para obreiros que têm a oportunidade de ensinar a palavra, cuida de ti e da doutrina, do que você ensina. Persevera nestas coisas. Agora, olha o resultado de uma vida de retidão, vamos ler juntos? Porque fazendo isto, ou fazendo assim, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Olha como é bom ser exemplo, porque você preserva a sua vida e ainda influencia a vida de quem te ouve, de quem olha para você. Por isso é que é bom ser exemplo. Você já teve dificuldade? Eu já passei por isso, eu sei como é delicado. É óbvio que a gente não tem que radicalizar, e achar que todo mundo que prega tem que ser 100% santo, todo mundo que canta tem que ser 100% santo, prega, canta, é pastor, mas continua sendo homem, e homem é passivo de erro, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas existe gente que não é passividade de erro, é sem vergonhice mesmo, é gente que vive uma vida dupla, sem vergonha mesmo, e aí a gente está lá para ouvir ele. Você já teve dificuldade de ouvir alguém, de saber, de ver alguém pregando que você sabe de alguma coisa errada que tem na vida dele? Obviamente que sim. Que às vezes, inclusive, não vem nem para cá com humildade. Tem seus erros, tem suas falhas, mas não vem com humildade. Vem para cá e ainda quer bater na igreja. Ainda quer cobrar dos outros que ele não faz. Eu já vi muitos que vão cobrar, vão falar e na verdade não vivem aquilo. Esses dias eu passei por uma experiência delicada. Um jovem pregador me chamou e foi falar da sua dificuldade em ser tratado diferenciado de outros pregadores. Daí ele me mandou uma publicação, tá? Eu não sei nem se eu ainda tenho ela, porque o celular está sendo usado ali. Mas eu lembro de algumas coisas, eu ia ler para vocês. De uma pregadora, que diga-se de passagem, por sinal, eu achava que ela não tinha essa inclinação. E aí a pregadora mandou, a assessoria dela mandou, como faria para trazê-la na igreja? Meu irmão, acho que nem o Jair Bolsonaro cobra daquele jeito, que é o presidente da nação. Ó, tem que ser 5 passagens das pessoas que vão com ela, o hotel no mais alto nível, a passagem quem tem que tirar somos nós, só que primeiro você tem que mandar 50% daqui a 10 dias e mais 50%. E por noite, R$3.500 por noite. Por noite. Vai vendo. Aí depois eu fui lá no Instagram da pregadora. E minha irmã, eu peguei justamente no vídeo em que ela estava dizendo assim, ó, não é você que tem que determinar seu ministério. Deixe que Deus oriente e faça o melhor por você. Eu digo, meu Deus do céu, acabei de ler aqui essa cobrança toda, agora ela está... Então as pessoas vão pregar uma coisa que nem eles mesmos vivem. E aí para a gente ouvir é difícil.
para ficar escutando. Agora, quando você sabe que mesmo que a pessoa tem falhas, tem seus erros, mas tem uma vida com Deus, é alguém responsável, é crente, luta para ir para o céu, você tem prazer de ouvi-lo cantando, pregando, fazendo a obra de Deus, porque sabe, é meu irmão, é falho, mas está aqui se esforçando na presença de Deus. Também a gente tem dificuldade, né, irmão, de às vezes dar oportunidade para pessoas. Dá oportunidade, por quê? Passa uma vida sem se congregar. Uma vida sem vir na igreja. E quando vem, ainda quer ter oportunidade. Não para ouvir os outros. Não senta para aprender e depois quer vir para ensinar. Aqui, em vários lugares que eu já passei, eu já recebi essa reclamação. Como líder, como pastor, como dirigente. Ah, não estou mais indo na igreja porque o pastor não me dá oportunidade. Mentira! Mentira! Se ele não está tendo oportunidade, alguma coisa tem para consertar, meu irmão. Pode ter certeza. Mentira, sabe o que é? Só quer vir se tiver oportunidade para pregar, para cantar, para fazer alguma coisa. Agora o crente que serve a Deus. E é por isso que quando se tira essas coisas dessas pessoas, eles acabam criando um monte de dificuldades. Por quê? Porque foram viciados em ter oportunidade, não em servir a Deus. Agora, irmão, quem serve a Deus de coração, se ele vier pegar no microfone, ele adora, se não pegar, ele adora do mesmo jeito, né? Ainda tem aqueles assim que quando pega o microfone parece que se transforma, né? É o Hulk. A hora que irrita, né? Aí só que quando larga o microfone, morre. Né? Tem uns adoradores, eu que andei bastante, agora não estou andando muito assim, mas eu vi cada coisa, só Jesus. Cantava, dava aquele show, aí quando terminava de cantar, ia comer cachorro quente na porta da igreja, né? Estava nem aí para culto, era só oportunidade. Eu já vi pregador, acontece aqui, por exemplo, um pregador que enquanto ele levava uma pessoa com uma máquina fotográfica, né? Acho que eu vou levar o irmão Paulo comigo. Aí ele levava a pessoa com a máquina fotográfica, e na hora que ele dizia assim, levanta a mão e adora, ele fazia assim para a irmã, ó, tira a foto. Que era para a irmã tirar foto naquela hora que ele estava dando os saltos e tal. É, irmão, a coisa é complicada. Então a gente que tem compromisso com o reino de Deus, dá prazer nas outras pessoas em nos ver cantando, falando, pregando e fazendo a obra do Senhor. Eu declaro para a tua vida que haja compromisso com Deus na sua vida. Samuel teve esse padrão de vida. Irmão, vamos ler isso aqui, porque isso aqui, eu vou dizer para você, isso aqui é motivo da gente se esforçar e pedir graça a ter compromisso com Deus. Meu irmão, porque chegar nesse nível aqui, o cara está cheio de moral. Ninguém pode nem tocar nele. Que Deus nos dê essa graça aqui. Preste atenção nesse texto. Os versículos 1 a 4. Então disse Samuel a todo Israel: eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Depois eu vou explicar isso aqui sobre o rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e eu já envelheci, os meus cabelos já estão brancos, ou eu encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E tenho, preste atenção agora, e tenho andado diante de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Vamos dar uma pausa. Samuel está dizendo, ó, vocês me conhecem desde criança até hoje. Vocês sabem qual é o meu compromisso. Vocês sabem como é que eu me porto como cristão, como crente, como servo de Deus. Vocês já me viram. Vocês sabem da minha vida. Agora, olha o versículo 3. Eis-me aqui, testifiquem contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Aí ele vai fazer algumas perguntas. Eu tomei o boi de alguém? A quem eu tomei o jumento? Eu defraudei alguém? A quem eu tenho oprimido e de cuja mão tenho recebido suborno e com ele encobri os meus olhos que eu vou restituir? Olha aqui para mim que isso aqui é pancada. Sabe o que Samuel está fazendo? Prestando conta da vida dele e perguntando, alguém aqui me acusa que eu fui líder de vocês, mas fui líder e tomei o que era de vocês. Alguém aqui fale que eu aceitei suborno de alguém. Alguém aqui se levante e diga que eu recebi dinheiro e na hora que eu vi o pecado dele, eu não fiz nada, passei a mão. Porque tem líder assim, viu, irmão?
não mexe com quem faz alguma coisa por ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus te tocar no seu coração, como toca muitos, para abençoar a minha vida, para semear, vou dar glória a Deus e vou receber. Agora, não é porque você semeou na minha vida que eu não vou pregar para você a verdade. Que eu vou me acovardar, que eu não vou te repreender se você errar. Ah, se ele me repreender, não... Meu irmão, prefiro que você leve sua oferta lá para onde for, do que querer comprar meu ministério. E infelizmente tem líder que se vende. Tem líder, eu já cheguei à igreja, não fala disso aqui não, porque aí tem um irmão que ele é empresário e ele abençoa muita igreja e ele está aí no adultério, então não prega o quê, rapaz? Então, meu querido, muito obrigado, eu não vou pregar, porque se eu subir lá eu vou pregar. Tem gente que acha que a igreja é um lugar de suborno, de defraudação. E Samuel está dizendo, eu fui líder, mas quero ver quem de vocês aqui vai me acusar que eu fiz alguma dessas coisas. Que coragem, hein, irmão? Se levantar para reivindicar se alguém tinha alguma coisa para falar contra ele. Você não deseja isso para a sua vida? Eu desejo para a minha vida. Eu desejo para o meu caráter, para o meu ministério, alguém que venha perguntar assim, ah, fulano fez isso? Beltrano fez isso? Olha a resposta do povo, leia o versículo de número 4. Então disseram, o que eles disseram? Vamos ler juntos? Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Que dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Não, Samuel, a gente não viu nada de errado em ti, não. Você não oprimiu nenhum crente, você não defraudou. O que é defraudar? Aqui é roubar, usurpar, tirar da pessoa. Não, Samuel, nós não vimos isso em você, não. Você tem falhas, tem defeito, mas o que a gente viu em você foi dedicação, compromisso, fidelidade. É muito triste, irmão, termos líderes que não são confiáveis. Que a pessoa não confia. Esse tempo de pandemia aí, vou mexer num negócio aqui meio grosso, mas não tem problema não. Esse tempo de pandemia aí, algumas pessoas não podiam vir na igreja. E sabe um risco que se corria? É que a gente tinha que, às vezes, isso porque os irmãos ligavam. Eu mesmo não fazia questão disso. Pastor, tem o dízimo aqui, tem a oferta aqui, o pastor ir lá buscar. Olha o tamanho da responsabilidade, você sair para buscar e trazer e entregar na igreja. E hoje, irmão, você tem que tapar toda a brecha. Então eu recebia, riscava, tirava uma foto, já mandava o comprovante para o presídio, está aqui dízimo de fulano, está aqui dinheiro de Beltrano, porque esse negócio é sério, irmão. E muito sério. É muito bom você ser uma pessoa em que as pessoas confiem em você e confiem no seu trabalho. Saiba que você tem responsabilidade com a obra de Deus. E outra coisa, isso gera uma credibilidade tão grande que ainda que alguém difame, caluneie, você vai pensar duas vezes antes de dizer, mas você tem certeza? Eu conheço ele. Eu conheço ela. Eu mesmo já ouvi coisa de pessoas que disseram assim, ó, fulano fez isso. Eu disse, quem? Fulano. Você tem certeza que ele fez? Você viu ele fazendo? Você tem a prova? Porque até onde eu conheço, pode errar? Pode. Mas quem tem compromisso, irmão, a gente consegue acreditar e confiar nele e nela. Porque tem um temor, tem um respeito pelas coisas de Deus. Agora, alguém que não é confiável, alguém que se utiliza do reino de Deus e da igreja para se auto-beneficiar. Inclusive eu digo para os irmãos, eu tenho uma dificuldade, mesmo tendo necessidade. Ontem um jovem amigo disse assim, pastor, o senhor vende pão, vende tufa, vende camisa, vende Bíblia, vende bolo. O senhor vai vender mais o quê? Eu digo, o que tiver para vender e se virar para sustentar a família, eu só não vendo a mulher ou menina, porque eu gosto, amo, não posso vender. Então, meus irmãos, a gente se vira. Só que você acha que eu não tenho dificuldade, às vezes, para colocar uma publicação no grupo, eu peço primeiro permissão para os irmãos. Para que ninguém depois venha acusar e dizer assim, o pastor está usando da igreja para se beneficiar. Está usando da igreja para se fazer. Porque é delicado essas coisas. E tem gente que é capaz de acusar dessas coisas, irmãos. Achar que é isso.
Eu acho que a vida de uma pessoa, eu creio que a vida de uma pessoa se analisa pelo seu comportamento e pela sua conduta. Então Samuel está dizendo, podem dizer se tem alguma coisa errada. E Samuel não estava cobrando, dando uma de muito santo, não. Olha aqui para mim. Ele estava dizendo, se tiver alguma coisa errada, eu estou aqui pronto a reconhecer. Eu estou aqui pronto a me curvar diante de vocês e dizer, realmente eu errei nisso, eu falhei nisso. Agora, irmãos, preste atenção. Sabe o que era mais difícil para Samuel? É que ele vai crescer no meio de uma geração que poderia ter influenciado ele de forma negativa. E aqui eu quero pegar pesado, porque tem gente assim, não, eu fiz porque eu vi fulano fazendo. Você não precisa. O erro dos outros não precisa ser o teu modelo de vida. Quem quiser que erre, viva com compromisso. Faça a sua parte. E no tempo que a gente vive hoje, tem gente que vai com os outros, mas não vai com a Bíblia. Mas se eu não for, vai ficar todo mundo contra mim. Então você quer que todo mundo esteja a seu favor e Deus esteja contra você? Tinham ali 2 sacerdotes que roubavam o sacrifício, se prostituíam na porta do templo, viviam uma vida desgraçada, desordenada. Está aí a referência, 1 Samuel 1, 3, 2, 12 a 17 e 22. Aqueles meninos estavam pecando tanto, o pai não os repreendia, uma vida miserável, e Samuel está crescendo nesse meio. Só que olha o que acontece com Samuel, abra a sua Bíblia aí, no capítulo de número 2, no capítulo 2 de 1 Samuel. Veja o versículo, capítulo 2, veja o versículo 17 e 18, veja lá. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava, ou seja, servia perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Olha o versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel fazia o quê? Crescia diante do Senhor. Olha o versículo 26. E o jovem Samuel ia o quê? Crescendo, e fazia-se o quê? Agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Glória a Deus por isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto os dois viviam uma vida desgraçada, desregrada, Samuel ia crescendo, se tornava agradável. Trazendo para os nossos dias, Samuel era aquele jovem que alguém olhava para ele e dizia, aquele ali é crente, aquele ali é servo de Deus, aquele ali dá gosto de ver. Era o tipo de homem que faziam as pessoas recobrar a credibilidade no evangelho, que não dava escândalo. Hoje a gente tem mais gente que dá escândalo do que gente que dá testemunho. Irmão, se tem um preço que muita gente vai pagar, sabe qual é? Impedir que outros venham à igreja. Eu conheço um monte de crente aí que quer que o parente, o pai, o esposo, o filho, a filha venha para a igreja. Só que a filha vê como é que ele é crente dentro de casa. A filha vê como é que ele é. Aí o menino, o pai, o marido, o filho fica olhando de longe. Meu Deus, ela quer que eu vá para a igreja, mas o tanto de palavrão que ela chama aqui dentro. Que igreja que ela está indo? Eu já recebi ligação. No término do culto. Ô, pastor, deixa eu lhe perguntar, teve culto hoje? Eu disse, teve. Aí perguntou, e o que aconteceu no culto, pastor? Eu digo, não, foi uma bênção. Uma bênção, pastor, você tem certeza? Tenho. Lhe garanto que eu já recebi ligação. Por quê? Porque, pastor, acho que saiu algum demônio de alguém e veio junto com essa mulher. Porque nem está parecendo que ela veio da igreja. Parece que ela está vindo de um ringue, de uma luta, que ela chegou aqui e foi encapetada. Eu digo para o irmão, bota no telefone que eu repreendo para tirar os capetas agora. Então, às vezes, a gente está tapando as portas do reino de Deus para as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes vai evangelizar alguém, não sei se você já passou por isso, os irmãos do departamento do pai, do evangelismo, passam muito por isso. Quando vai visitar alguém, vai evangelizar, aí a pessoa diz assim, não vou para aquela igreja não, mas por que aconteceu? É lá naquela lá, sim, é meu vizinho aqui, ó. E eu conheço, eu sei, eu vi ele ali, ó. Aonde? Eu vi ele lá no boteco. Eu vi ela ali no bar, eu vi ele ali na biqueira.
Aqui eu vejo toda hora, aqui ele passa aqui de cigarrinho no bico. Mas depois está com a Bíblia na mão e querendo pregar e cantar. Diga comigo, Jesus, misericórdia de mim. Amém. Segundo ponto, segundo desafio de Samuel, vamos lá? 1, 2, 3. Desafiados a preservar uma vida de, sobretudo voltado para, o que diz a frase? Deixando de orar por vós. Olhe para cá. Samuel está dizendo, eu não vou pecar contra o Senhor. Principalmente o cometer o pecado de deixar de orar por vocês. Vida de intercessão. Eu vou dizer uma frase aqui, irmãos, muito forte, que ela pesa em nós. Muitas vezes é mais fácil mudar alguém orando por ele do que falando. É mais fácil a gente ir para o joelho para Deus mudar do que a gente abrir nossa boca, porque às vezes abrindo a boca a gente não consegue. Agora a oração, tem alguém difícil na tua família, na tua casa? Tem alguém que você diz que não muda, que você já falou de tudo? Fecha a boca, fecha a porta do quarto, coloca o joelho no chão e deixa que Jeová resolve o problema. A gente sabe que quando lidar com a igreja, a gente ensina, prega, fala, e aqui a gente tem se esforçado para ensinar, e muita gente não acorda e não desperta. Sabe o que a gente vai fazer? Para de falar e vai orar. Vai interceder, continua pregando para quem quer ouvir, quem não quer ouvir, deixa ele na vida dele lá. Deixa ela na vida dela lá. Você não já falou muito, você não já ensinou, você não já fez de tudo. Agora põe o joelho no chão e começa a clamar um Deus que pode mudar, que pode transformar, que pode fazer coisas grandes. Porque tem hora realmente, irmão, que a gente cansa. Pastor, já convidei tanto para a igreja, pastor já disse que é errado, já falei, já ensinei, já mostrei, não querem fazer? O que eu vou fazer? Vou cair de joelhos. E Samuel está dizendo, eu não vou deixar de orar por vocês, porque eu sei que deixar de orar constitui-se um pecado. Por que orar por pessoas? Por que investir tempo clamando pelos outros? Samuel tinha muitas razões para isso, porque biologicamente foi gerado por seus pais, mas ministerialmente Samuel foi gerado pelas orações insistente e persistente de sua mãe. Você sabia, com exceção de quem nasceu no Evangelho, e olhe lá, que a maioria de nós está aqui porque Deus respondeu a oração de alguém? Eu vou repetir isso aqui. Quando você não era crente, que andava aí pelo mundo, aqui dentro tinha gente orando por você, como você ora pelos outros hoje. Nós somos fruto de gente que estava clamando na presença de Deus. Você um dia já agradeceu porque alguém orou por ti? Pastor, ninguém orou por mim. Eu vou te provar que teve gente que orou por ti, você ainda não tinha nem nascido. Como assim? Você não tinha nem nascido. João 17, Jesus disse, eu não oro só por estes. Eu oro por aqueles que ainda vão acreditar no meu nome um dia. Eles ainda nem nasceram, mas um dia eles vão ser crentes. Até Jesus já orou por você antes de você ser crente. Por isso que vale a pena orar pelas almas. Porque você ora aqui, Deus vai alcançar lá, vai resgatar lá, vai libertar lá. Samuel, irmãos, é fruto de um clamor de uma mulher estéril. Uma mulher estéril, mas que não saiu dos pés de Jesus. Não saiu. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta, de um homem de Deus. E Deus uniu o útil ao agradável. Ouviu a oração de Ana e trouxe um grande homem sobre a face da terra. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmãos. Por que vale a pena a gente interceder pela igreja, pelas pessoas e por almas? Porque a pessoa por quem você está orando, que é lá fora, é um grande traficante, quando vir para cá pode se tornar um grande pastor, um grande pregador, um homem de Deus que vai ganhar muitas almas, e você vai fazer parte porque orou por ele, glória a Deus, porque orou por ela.
Eu estou crendo que nesse momento nós vamos fazer orações por aqueles que estão lá presos, aprisionados, e Deus vai ouvir tua oração e vai modificar a vida daquele filho, daquele marido, daquele homem, daquele vizinho, e vai mudar a história dele e dela. Eu lembro muito bem, quando eu entreguei minha vida para Cristo, passado há mais ou menos um ano e alguns meses, hoje ele é pastor, irmão Carlos, pastor Carlos. E ele um dia chegou para mim, ele não tinha intimidade comigo, mas eu conhecia ele no tempo que ele foi para a igreja antes de mim. E ele chegou para mim e disse assim: deixa eu te contar um negócio com muita alegria. Eu te vejo hoje na igreja, meu coração salta de alegria. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse: porque quando eu te via no mundo, que eu te via lá nos bares, te via bebendo, te via andando com esse pessoal aí ruim, eu ia lá para a igreja e ficava orando pela tua vida. E eu dizia: Jesus, salva aquele homem, salva aquele rapaz, alcança a vida dele. E eu sei que Deus ouviu a minha oração. Glória a Deus. E eu creio, irmãos. Eu creio que se a gente orar, Deus muda a rota da vida de pessoas. E tem mais, irmão, oração é um negócio tão sério para a vida da gente. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E pegue isso aqui para você ser motivado a orar. Que você pode orar e uma pessoa que estava determinada a morrer, escapar da morte. Só neste ano nós já tivemos vários, mas deixa eu dar destaque a 2 testemunhos aqui na igreja. A família da irmã Carmelina e agora a família da Mirielle. Os 2 áudios, quando vieram com pedido de oração no grupo, já diziam: só Deus, está despachado, desenganada pelos médicos, está determinada a morrer. Eu até ouvi a irmã Flávia dizer: ó irmão, se Deus quiser levar para fazer a vontade dele. Aí Jesus disse: não, eu vou fazer a vontade de quem está clamando, de quem está orando, de quem está buscando. Clamaram, está lá viva, dando glória a Deus. Eu vou contar porque ela me autorizou. A irmã Mirielle já estavam se preparando, com despesa de velório, com despesa de caixão, com despesa de túmulo. Aí Jesus está dizendo: mas por que vocês estão fazendo isso? Eu ainda tenho o poder de ouvir o clamor da minha igreja. A igreja orou e hoje eu conversei com a irmã Ivone, que disse: eu quero ir para o culto, eu quero ir para a igreja. Uramacandaramahai. Eu não estou falando para você de uma coisinha pequena, eu estou falando de uma mulher que estava entubada, que estava no coma, que estava desacordada. Hoje já abriu os olhos, vai levantar do leito e vai vir adorar a Deus. Uramanda racho e candaramagai. É poder de oração, irmão. Uracandaramagaia. Por que o diabo quer fazer a igreja parar de orar? Por que a gente está tendo dificuldade para orar? Por que dá sono? Por que não tem palavra? Porque o diabo sabe que um crente que ora é uma dinamite na mão de Deus. E Deus faz maravilhas. Levante sua mão. Que Deus renove a tua vida de oração. Que Deus te dê força para orar pelos teus filhos. Deus ainda está ouvindo a tua oração. Irmã Macileia, você entende o que eu vou te dizer? O clamor pelos teus filhos está diante do trono de Deus. E Deus está trazendo resposta. Aleluia. Aleluia, aleluia. A hora que a porta abre, hora que tem livramento, hora que tem cura, hora que tem restauração, hora que Deus prospera, hora que Deus usa. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de clamar. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Colossenses capítulo 4. Eu amo esse texto aqui, eu tenho uma mensagem nesse texto. Colossenses 4, 12 e 13. Olha isso aqui, que isso aqui nos motive a orar. Irmão, vai ter resposta de oração em dezembro. Aleluia, aleluia,
Aleluia. É muita presença de Deus aqui essa noite. Macataracheque ou racamandora placadarachera. Versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo. Olha só isso aí, ó. Combatendo sempre por vós em orações. Olha aqui para mim. Combatendo por vós em orações. Olha para mim, por favor. Duas coisas que a gente aprende. Primeiro, Epáfras, que é um nome até esquisito de se falar, ele define oração como uma batalha, Jonathan. Como um combate. O que ele está dizendo? Quando eu oro, eu estou guerreando. Eu estou no meio de uma guerra. Quando eu oro, os soldados do inferno se levantam, mas ao meu lado está o Senhor dos exércitos. É uma guerra orar, irmãos, é uma guerra. Você quer ter a experiência? Faça o que eu estou te falando, faça o que eu estou. Preste atenção. Chegue na sua casa, tire 20 minutos, assista uma televisão, fique olhando o celular, redes sociais, 20 minutos, faça isso. Fique olhando redes sociais, vá no Facebook, faça isso. Depois de 20 minutos, pegue o celular, coloque ele lá do lado, tá? E diga assim, mas diga de viva voz: agora, depois desses 20 minutos, eu vou tirar 10 minutos de oração lá no meu quarto. E espera o resultado. Espera a luta que vai se levantar. Quando a gente está tranquilo, como diz o outro, de boa, ninguém liga, ninguém toca, ninguém bate na porta, ninguém fala, menino não chora, menino não acontece. Aí você diz assim, vou orar. Cai uma panela, menino chora, o outro grita, alguém briga. É tanta coisa que acontece, irmão. É uma guerra que alguém quer te impedir de não ajoelhar, mas essa guerra vai ser vencida. A igreja vai orar. Nós vamos vencer essa guerra. Outra coisa que eu aprendo com esse homem é que a Bíblia diz que ele guerreava constantemente pelos outros. Irmãos, modalidades e níveis de oração. Diga comigo, oração tem níveis e modalidades. Passe mais algumas páginas. 1 de Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Passe mais algumas páginas. Preste atenção aí, ó. Exorto-te, pois, antes de tudo, que se faça o que primeiro? Súplicas, depois orações, depois intercessões, depois, olha aqui para mim. Só aqui, doutor William, tem 4 modalidades de oração. Nós temos primeiro a súplica, depois a oração, depois a intercessão e depois a ação de graças. Cada uma dessas é um tipo de oração, irmão. O que é súplica? Olha aqui para mim. Pedido insistente. Pedido em favor de alguém. Pedido em favor de alguma coisa. Súplica. É aquilo que você fica pedindo até acontecer. Súplica, petição. Depois da súplica nós temos o quê? Nós temos a oração. Pastor, oração e súplica não é a mesma coisa? Não. Olhe para mim porque isso aqui é importante se aprender. A palavra oração se define de forma simples da seguinte maneira: diálogo. Então na oração eu não vou pedir nada, não vou interceder por ninguém, eu vou conversar com Deus. Você já parou para fazer uma oração sem pedir nada, só para conversar? Porque é isso que é oração, é um diálogo, é mão dupla. É eu falando e Deus também querendo que eu pare para ouvir Ele falar. Mas a gente aprendeu que oração é aquele negócio. A gente bombardeia a Deus que a gente não dá nem tempo para Ele falar com a gente. A gente fica falando, nem para assim para ver se Ele fala alguma coisa. Então orações aqui está falando de relacionamento com Deus, de intimidade. Aí eu vou pular uma e vem outra chamada ações de graça. Diga comigo, ações de graça. Ou seja, é você parar para só agradecer pela vida, pelo ar que respira, pela salvação, pela roupa, pela casa, pelo carro, pelo emprego, pela saúde, pela esposa, pelo... Irmão, se for parar para agradecer, só agradecer. Mas crente, meu irmão, crente sabe que esse Deus é tão grandão que ele nem consegue ficar sem pedir, né? Você já viu aquele culto festivo que o pastor diz assim, ó,
A irmã está dirigindo o culto, aí diz assim, ó, nessa última oração, eu já vi tantas vezes isso, nós não vamos pedir nada, nós vamos só agradecer por tudo que Jesus fez, né? Aí chama uma irmã para orar. E ela fica, Senhor, eu te agradeço por esse congresso, eu te agradeço por tudo, eu te louvo por tudo, eu te agradeço. Aí no final da oração ela diz assim, agora nos leve em paz, já pediu. Não tem como ficar sem pedir. Mas tem gente que também não pode parar para agradecer. Você quer ver um exemplo? Jesus. Jesus está na frente do túmulo de Lázaro. Ele vai ressuscitar Lázaro, mas antes de ressuscitar Lázaro, ele olha para o céu e diz assim, Pai, graças te dou. Por quê? Porque a gratidão tem que vir antes da petição. Ele ia pedir para o Pai ressuscitar Lázaro, mas ele já estava agradecendo antes de pedir. Glória a Deus. A gente não, a gente só sabe pedir e agradece se acontecer. Se não acontecer, não agradece. Irmão, eu nunca vi, vai acontecer aqui no Osiel, eu creio. Um crente que pediu oração, tá aqui, mandou um monte de papel, pediu oração, né? Peço oração para Deus abrir uma porta de emprego, tá? Ele só vai voltar, e olhe lá, para agradecer se a porta se abrir. Eu nunca vi ninguém voltar e dizer, irmão, você lembra que eu fiz o pedido de oração para Deus abrir a porta de emprego? Ele não abriu não, mas eu vim aqui agradecer. Eu vim aqui dizer obrigado porque vocês oraram, obrigado porque a gente orou. Ele não quis responder, mas ele continua sendo Deus. Aí depois a gente quer cantar, né? Irmão, se tem um negócio que faz a gente ficar hipócrita, é música. É música, né? Vamos lá. Se Deus fizer, Ele é Deus, né? Tu canta que é bonito, né? Se não fizer, Ele é o quê? É, mas se Ele não faz, tu reclama. É, tu canta aqui, mas se Ele não falar, tu fica assim, tu me abandonou? O senhor não está me ouvindo, não? Eu te pedi, o senhor não fez? Mas tu não estava cantando que se Ele não fizer, Ele é Deus? Continua cantando. É, pois é. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Se Ele tirar, tu vai cantar? E se Ele te tirar, tu vai cantar mesmo? Ou só aqui na frente, aqui na igreja para cantar? Cuidado com a hipocrisia. Se Ele é Deus quando dá, Ele é Deus também quando tira. Se Ele é Deus quando responde, Ele é Deus também quando não responde. E por isso em tudo dai graças a Deus, tudo. Mas aqui também tem a intercessão. E agora nós vamos chorar um pouquinho para quem é sensível. Porque intercessão significa súplica em favor de outrem. Olhe para mim, a intercessão é isso aqui, ó. Deus, alguém necessitado e eu me colocando no meio. Entre a pessoa e Deus e dizendo, Senhor, eu não quero ajuda para mim, eu quero ajuda para Ele. Eu estou precisando, mas faz primeiro na vida dele. Eu sei que eu estou na luta, mas estou aqui para pagar o preço por ele e por ela. Agora eu vou te dizer, se tem uma oração que mexe com Deus, é essa aqui, ó. Quando eu esqueço de orar por mim para orar pelos outros. Quando eu deixo de lado meus interesses, começo a clamar pela vida de alguém. Eu vou dizer uma coisa para você, tenhamos cuidado, porque a gente nem sabe o tanto de gente que Deus levantou para orar por nós. Você sabia que muitas vezes que você não caiu, não desviou, não pecou, aquela tristeza não te matou, sabe por quê? Porque você nem sabia, mas tinha alguém clamando pela tua vida de joelho, orando e gritando pela tua alma. Alguém aqui pode agradecer pelos intercessores e intercessoras que Deus levantou? Alguém que está clamando por nós, orando, isso é muito bom, irmãos. Ter alguém que zele pela nossa vida em oração. Você vai ver Paulo, leia todas as cartas de Paulo. Ele vai começar dizendo, dou graças porque sempre me lembro de vocês nas minhas orações. E outra, a gente pode até não chamar o nome de um por um, mas é possível orar por todos os nossos irmãos. Senhor, os que eu conheço, os que também não conheço, os mais próximos e os de longe, aonde houver alguém agora necessitado, que a tua mão se estenda e abençoe a vida daquele crente. Eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Logo no começo da minha fé, eu estava passando por um momento muito difícil, abatido. Muito abatido.
desanimado, não queria sair da igreja, mas passando por aquela situação. E eu sentia que eu precisava de ajuda e reforço. Um dia, como no Maranhão tinha muito círculo de oração, muitos trabalhos de círculo de oração, eu via irmãs que os filhos eram sustentados pelas orações delas. Irmãs que estavam ali, os filhos estavam firmes na igreja porque a mãe estava orando. E um dia eu me ajoelhei. Isso são experiências do início, irmão. E eu disse para o Senhor, eu queria que o Senhor salvasse a minha mãe. Era novo convertido. Salva ela para ela ser uma mulher de oração, interceder por mim, para me ajudar nas minhas lutas, porque não está sendo fácil de servir, a guerra está grande. E eu ouvi a voz de Deus. Você acredita que Deus fala? Você acredita? Se não acredita, Ele fala do mesmo jeito. E Deus olhou, falou aqui comigo, disse assim, meu filho, tu já viu tanto de mãe que eu tenho te dado? Eita glória! Aí eu não entendi na hora, eu disse, mãe? Não, senhor, mãe é só uma, não. Aquelas mulheres do círculo de oração estão intercedendo pela tua vida. Elas são mães de oração, são Déboras. A Bíblia fala em Juízes capítulo 7, aliás capítulo 6, que Débora diz assim, ó, havia muita guerra, mas eu me levantei por mãe em Israel. Eu fui uma mãe de intercessão em Israel. Levante sua mão, por favor, em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai te levantar como intercessor. Eu declaro que Deus vai te levantar como alguém que vai interceder pela vida dos outros. E Deus haverá de dar muito livramento. Eu quero pedir alguma coisa para você agora, muito espiritual. Pegue primeiro a sua mão direita e abra ela. Se você crê em ações proféticas, abra a sua mão direita. Eu sei que tem muita gente, mas coloque aí na mão direita alguém que você conhece e está precisando muito de um milagre. Coloque. Por favor, faça isso. Se você crê na direção de Deus na minha vida. Pensou em alguém? Eu sei que são muitos, mas pense em alguém que está muito necessitado. Feche a mão direita e fique com ela fechada. Na mão esquerda, faça a mesma coisa. Quem sabe é um filho, é um marido, e você precisa de um milagre na vida dele. Coloca o nome dele aí na palma da tua mão. Fecha a mão, as duas mãos. Agora traz para o peito assim, ó, na direção do coração. Por favor, repita comigo essas palavras. Senhor, o Senhor conhece essas duas pessoas que eu acabei de colocar os seus nomes em minhas mãos. Eles precisam de um milagre. Eles precisam de uma ação tua. Aonde eles estiverem agora, eu creio que tu estás me ouvindo. Faz esse milagre agora. Visita esta pessoa agora. Em nome de Jesus, receba a resposta da tua intercessão. Receba a presença de Deus como sinal de que Deus te ouviu agora. Terceiro, vamos ler junto na apostila. Desafiados a serem capazes de instruir. O que diz aí? Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Pula aí essas primeiras partes e vamos para as letras. Para instruir o povo, Samuel precisou, letra A, está o quê? Está pronto a aprender, e isso fez diante de ali. Olha aqui para mim, tem gente que quer ensinar sem aprender. Pastor, eu quero ser um pregador, quer? Começa sentando para ouvir outros pregando. Quer ser usado por Deus? Senta para ouvir. Senta para aprender. Quem não senta para aprender não tem moral para se levantar para ensinar. Tem que sentar. E Samuel aprendia aos pés de Eli. Você vai ver na história. Letra B. Está pronto a buscar a orientação de Deus. E aqui, lembra que eu ia falar sobre o rei que Samuel estava reclamando? É que o povo vai lá onde Samuel diz assim, ó, Samuel, nós não queremos que teu filho seja líder não. Teus filhos estão andando por um caminho errado aí, né? Porque aceitaram o suborno e perverteram o direito. E nós queremos que o Senhor coloque um rei sobre nós. Aí quando disseram assim, ó, nos dá um rei, Samuel, em vez de brigar com o povo, foi logo orar. Senhor, estão pedindo um rei. Aí Deus disse assim, ó, pode dar para eles, porque eles não estão te rejeitando a ti. Estão rejeitando a mim, para que eu não seja rei.
Tudo que Samuel ia fazer, pedia orientação de Deus. Você está à frente de um cargo, está numa liderança, faz parte de alguma coisa, é pregador, é cantor, peça a direção de Deus. Você acha que Projeto Atos, Projeto Salvai-vos, Inabaláveis, os trabalhos que a gente tem feito aqui, aconteceu porque é alguma coisa humana? Porque vem do pastor Max? É fruto de oração, meu filho. A gente vai para o joelho e pergunta a Deus, e aí, o que eu faço agora? Por quê, irmão? Porque a gente tem que ter a mesma graça de Salomão. Salomão, quando foi assumir, isso aqui é fantástico. Ele viu que o negócio era pesado, a carga era pesada, aí Deus apareceu para ele e disse assim: Salomão, me pede o que queres que eu te dou. Salomão disse: eu não quero riqueza, eu não quero viver muito, eu não quero vencer meus inimigos, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, porque só com a tua sabedoria eu vou poder orientar este povo. Quer fazer obra de Deus? Peça orientação. E letra C, jamais deixar de crescer, principalmente na palavra. Irmão, vamos ler Bíblia, pelo amor de Deus. Tire os 15 minutos. Letra D, a palavra faria toda a diferença no ministério de Josué. O que Deus disse? Não se aparte da tua boca este livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme quanto tudo nele está escrito. Letra E, o ministério requer obreiros aprovados que sabem manejar bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A ideia ali, irmão, é de um corte certo, ó. Ok? Letra F. 2 grandes motivos para crescer na palavra. Porque nos últimos dias haveria apostasia por causa dos espíritos enganadores, dos que ensinaram uma doutrina corrupta, mas quem é fiel ensinaria a palavra verdadeira ao povo. Haveriam falsos mestres que haveriam se levantado, só que hoje você está aqui para ouvir uma palavra simples, mas bíblica, na presença de Deus, que está instruindo a você. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero junto com vocês dar glória a Deus. Chegamos ao final do projeto Atos para a glória do nome de Jesus. Eu vou repetir porque essa tua empolgação foi pouca. Chegamos ao final do projeto Atos para a glória de Deus. Teve gente que participou de todos. Teve gente que participou de parte deles. Teve gente que participou só de um. Mas todos fomos abençoados. Tributamos a Deus toda a honra, toda a glória. E eu quero aqui fazer um agradecimento especial. Primeiro a minha esposa, a minha família, os meus filhos, que olhando o nosso empenho, a nossa luta, sempre estavam lá motivando. A Carla chegou a vir para cá doente. Hoje mesmo não está bem de saúde, mas está aqui. Porque temos uma família que se ladeia conosco. Agradecer ao pastor Exídio e na pessoa dele agradecer todos os obreiros que se empenharam. A você que veio de longe, a você que ficou acompanhando inclusive pela internet quando não pôde vir. A todos os que valorizaram, ao Senhor Deus a glória e a nós a alegria de servir um Deus fiel. Projeto Atos, o começo para o recomeço foi salvação, restauração, milagre, palavra e poder de Deus sobre as nossas vidas. Pegue tudo que você ouviu, guarde para você e continue a sua caminhada firme, servindo a Deus, porque o que te sustentou e vai te sustentar o resto da tua vida é a palavra de Deus. É ela que vai te deixar firme. Estenda as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Pai, nós oramos juntos em gratidão aqui nesta hora. Louvamos o teu nome por todas as grandes realizações do Senhor neste projeto maravilhoso para a glória do teu nome. Dias em que aprendemos da tua palavra de forma simples, mas autêntica. Ó Pai, obrigado pelos visitantes, pelos membros e congregados, por todos que valorizaram, por essa última edição que é a edição liderança, pela edição famílias, por todo o trabalho que foi realizado. Obrigado por ter falado conosco, agora nos ajuda a pôr em prática, nos ajuda a continuar firmes te servindo e continuar orientando a nossa vida. E pondo o encerramento do projeto Atos, nesta noite nós já estamos na expectativa
para o 1º de dezembro, vim te agradecer. Enquanto nesse mês nós vamos entrar pelas portas dessa igreja, dizendo: quero te agradecer pela vida, quero te agradecer pela salvação, quero te agradecer pelos livramentos, quero te agradecer pelo teu cuidado, quero te agradecer. Quem pode agradecer a Ele, levante a mão e agradeça a Deus. Continua nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome da Ramacandarai Achoramai Aramasurabaha. Renova o teu povo, renova a tua igreja, renova os teus filhos, enche os jovens, enche os adolescentes, enche as irmãs, os irmãos, as famílias, enche da tua presença e da tua graça, porque tu és Deus que faz maravilhas. Pai, nós oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus, e você diz: assente-se por 2 minutos.